Boa noite, a paz do Senhor. Você já conheceu Jesus? Ou você só ouviu falar de Jesus? Você já andou com Jesus? Ou você só ouviu alguém falar de Jesus? Existe na Bíblia um homem chamado Nicodemos. Ele era mestre em Israel. Era fariseu. Ele era muito respeitado. Ele tinha uma sabedoria. Ele ensinava. Ele mostrava as leis. Mas houve uma noite que ele precisou conhecer a Jesus. E quando ele conheceu Jesus, ele saiu confrontado, porque ele descobriu que a verdadeira sabedoria não estava dentro dele, estava em Jesus. Eu sou Misael, proprietário do canal Atos 2. Sejam bem-vindos. Vamos estar falando nesta noite sobre um tema da mensagem, um vídeo muito importante. Nessa noite é quando até Nicodemos precisava conhecer a Jesus. A passagem hoje, a Bíblia, a palavra de hoje se encontra em João, capítulo 3. O versículo 1 em diante fala de Nicodemos, um homem muito importante. Um homem que deu a entender que ele ficou entusiasmado, ficou ali desejando conhecer Jesus. Mas como ele era líder, como ele era mestre dos fariseus, como ele era respeitado, ele preferiu ir até Jesus aí de noite. Porque ele não queria ser julgado por ter falado por Jesus. Por quê? Porque os fariseus criticavam Jesus falando que Jesus não estava cumprindo a lei. E como que o mestre da lei iria conversar com Jesus? Como que o mestre da lei ia ficar em dúvida com Jesus? Jesus então perguntou para ele e falou para ele: é necessário vos nascer de novo. Porque ele falou assim para Jesus: mestre, sabemos que ensinas a parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso deixou Nicodemos intrigado. Como pode eu, velho, voltar ao útero da minha mãe? Mas não era esse nascimento que Jesus estava falando, era nascer da água e do Espírito. Nicodemos ele vivia debaixo de um sistema religioso. Nicodemos vivia debaixo de uma sequência, até mesmo de um julgamento, mas ele não conhecia o Filho de Deus. E quando Jesus falou para ele que era necessário vos nascer de novo, ele ficou indigado. Aí Jesus disse: como tu não sabes? Se você não é mestre da lei, não sabes? Você não sabe disso? Aí foi onde que Nicodemos teve que voltar para sua casa, para o seu habitat natural, porque ele realmente viu que não conhecia Jesus. Eu quero dizer 3 pontos importantes aqui, meu irmão. Não adianta você falar da Bíblia e você não conhecer Jesus, se você não ter uma experiência com Jesus. Não adianta você falar que você tem Deus no coração e não deixar Deus trabalhar na tua vida. Nicodemos era respeitado, mas ele precisava conhecer Jesus. Outro ponto interessante. Todas as pessoas, grandes e pequenas, eu falo de grandes e pequenas, não de estatura física, mas o seu posicionamento aqui na Terra. Ele sendo uma pessoa eloquente, importante, da alto escalão, religiosa, política, poderosa, ou até mesmo um simples cidadão civil. Todos têm o direito de conhecer a Jesus. Mas será que todos têm o desejo de andar com Jesus? Muitos vão na igreja, acham o louvor bonito, acham a leitura da palavra bonita, mas será que muitos estão dispostos a conhecer Jesus? Será que muitos estão dispostos a andar com Jesus? Porque se Nicodemos quisesse, ele ia ter com Jesus de dia, mas ele não queria romper, ele não queria deixar o seu título de mestre
para conhecer outro mestre. Ele foi à noite. Mas mesmo assim, Jesus mostrou para Nicodemos que ele estava apto para o abraçar, para mostrar quem realmente ele era. Será que você está pronto para deixar que Deus venha trabalhar na tua vida? Talvez você não quer deixar um sistema religioso, talvez você não quer deixar uma crença familiar que você tem, um costume familiar. Às vezes chegou na sua vez você dar continuidade de um costume familiar e você não quer deixar isso. Você tem medo de ser questionado. Você tem medo de andar, né? De abandonar as coisas que lhe agrada para conhecer Jesus. Que é necessário não nascer da água e do Espírito. É necessário nós termos uma renúncia para andar com Jesus. Jesus, ele não dispensa ninguém. Jesus, ele aceita todos. Mas será que todos aceitam Jesus? Será que todos estão aptos a negar a si mesmo? Será que todos estão aptos a obedecer os preceitos de Jesus? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, se até o mestre da lei precisava conhecer Jesus, e eu, e você? Só que algo eu quero te dizer, meu irmão. Não basta você conhecer, é necessário você andar com Jesus. Não basta você ter curiosidade. Deus quer que você tenha vivência com Ele. E só quem conhece Deus, só quem conhece Jesus, quem tem vivência com Ele, quem anda com Ele. Porque quem anda com Jesus sabe que ele não é apenas um amuleto da sorte. Que Ele não é apenas um abençoador. Ele é o nosso Salvador. E você que está me ouvindo, está me assistindo, eu quero dizer para você, não importa a sua capacidade, o seu grau de humano aqui na Terra, se você é poderoso ou simples, você precisa conhecer e andar com Jesus. Você precisa largar mão dos seus costumes e andar conforme a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo fala em Romanos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não é boa para a minha carne. Não é agradável para as minhas paixões. E não é perfeita pela minha carne, pelo meu estado aqui na terra. Porque pela minha carne, pelo meu eu quero buscar aquilo que traz um egocentro para mim. Mas com Jesus não. Jesus nos ensina a ser humilde. Jesus nos ensina a andar com Ele. Jesus nos ensina a perdoar e liberar o perdão. Jesus nos ensina a compartilhar o pão. Jesus nos ensina a andar preparado para o céu de glória. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no nosso canal. A sua inscrição é muito importante. Muito obrigado a todos que têm se inscrevido. Novos inscritos do canal Atos 2. Você e eu, juntos, vamos estar aqui anunciando a poderosa palavra do Senhor. Deus abençoe.